Vinde benditos de meu Pai, diz o Senhor. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós, nesta manhã de sexta-feira, nos encontrarmos aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre Ágaro no Facebook, para celebrarmos a Eucaristia. O Padre já quer acolher com carinho você, a sua família, você que abre as portas da sua casa para juntos celebrarmos a Eucaristia. O Padre também quer convidar você a ser um evangelizador, a compartilhar esta transmissão, marcar os seus amigos, os seus contatos, as pessoas que você segue e que seguem você nas mídias sociais, para que também eles façam esta experiência do encontro. Convido você de modo especial no Facebook a criar a sua sala de vídeo para aquele grupo de pessoas que você traz mais próximas de você, os seus familiares, os seus amigos. Vamos evangelizar, vamos compartilhar esta missa. E o Padre acolhe também todos os pedidos de orações, todas as mensagens que vocês estão enviando ao vivo, nesta live, para a intenção desta Eucaristia. Vamos iniciar a nossa celebração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã de sexta-feira, nos convida também a reconhecer os nossos pecados para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. E no silêncio do nosso coração, deixemos que o Espírito Santo nos revele tudo o que em nós precisa ser destruído para que Cristo reine. E arrependidos, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Apresente diante do altar do Senhor a sua intenção para esta Eucaristia. A graça que você necessita para a sua família, para o seu trabalho, o trabalho para aqueles que necessitam, os enfermos, a alma daquelas pessoas que faleceram. De modo muito especial, eu rezo nesta sexta-feira pelas famílias do mundo inteiro. Famílias que precisam descobrir o seu verdadeiro valor, para que eles possam viver o amor, o perdão e a paz. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe deste grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos, por sua intercessão, que trabalhemos intensamente pela vossa glória
um serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, mostra a Jerusalém suas abominações. Dirás: assim fala o Senhor Deus a Israel. Por tua origem e nascimento, és do país de Canaã. Teu pai era um amorreu, e tua mãe uma hitita. E como foi o teu nascimento? Quando nasceste, não te cortaram o cordão umbilical. Não foste banhada em água, nem esfregada com salmoura, nem envolvida em faixas. Ninguém teve dó de ti, nem te prestou auxílio desses serviços com paixão. Ao contrário, no dia em que nasceste, eles te deixaram exposta em campo aberto, porque desprezavam a tua vida. Então eu passei junto de ti e vi que te debatias no próprio sangue. E enquanto estavas em teu sangue, eu te disse: vive. Eu te fiz crescer exuberante, como planta silvestre. Tu cresceste e te desenvolveste, e chegaste à puberdade. Teus seios se firmaram e os pelos cresceram, mas estavas inteiramente nua. Passando junto de ti, percebi que tinhas chegado à idade do amor. Estendi meu manto sobre ti para cobrir tua nudez. Fiz um juramento, estabelecendo uma aliança contigo, oráculo do Senhor. E tu foste minha. Banhei-te na água, limpei-te do sangue e ungi-te com perfume. Eu te revesti de roupas bordadas, calcei-te com sandálias de fino couro, cingi-te de linho e te cobri de seda. Eu te enfeitei de joias, coloquei braceletes em teus braços e um colar no pescoço. Eu te pus um anel no nariz, brincos nas orelhas e uma coroa magnífica na cabeça. Estavas enfeitada de ouro e prata. Tuas vestimentas eram de linho finíssimo, de seda e de bordados. Eu te nutria com a flor da farinha, mel e óleo. Ficaste cada vez mais bela e chegaste à realeza. Tua fama se espalhou entre as nações, por causa de tua beleza perfeita, devido ao esplendor com que te cobri, oráculo do Senhor. Mas puseste tua confiança na beleza e te prostituíste, graças à tua fama, e sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrarei da minha aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. É para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abra mais a boca,
quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta será o cântico do profeta Isaías. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Eis o Deus meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis no manancial da salvação, e direis naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas. Dentre os povos proclamai que o seu nome é o mais sublime. Acalmou-se a vossa ira, e enfim me consolastes. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Acalmou-se a vossa ira e, enfim, me consolastes. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é, em verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem foi concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender,
entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, recebermos como alimento espiritual esta palavra que acabamos de ouvir. E de modo muito especial nesta sexta-feira da 19ª semana do tempo comum, quando estamos quase encerrando a Semana Nacional da Família. A liturgia de hoje nos convida a olhar de uma forma muito particular para a vocação matrimonial, a vocação familiar. Mas quando a liturgia nos convida a olhar para a vocação familiar, para a vocação matrimonial, simultaneamente ela traz para nós esta imagem também da vocação sacerdotal e celibatária. Porque no mês de agosto, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que meditamos sobre as vocações de uma forma ampla. Nós meditamos primeiro a vocação universal à santidade. Todos nós somos chamados a sermos santos. Depois, a vocação específica, a vocação particular que cada um de nós recebeu de Deus desde o dia do nosso nascimento. Uns nasceram com a vocação sacerdotal impressa na sua alma. Outros nasceram com a vocação matrimonial, formar família, impressa em sua alma. Outros ainda nasceram com a vocação religiosa, a vocação consagrada, impressa na sua alma. E outros nasceram com a vocação de ser sinal do amor de Deus no mundo, no seu trabalho, no seu círculo de amizades, na vida da igreja, no convívio familiar, que é a vocação dos leigos. O padre diz isso porque o final do evangelho de hoje, Jesus é questionado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, dizendo: olha, se a vocação matrimonial, o homem não tem direitos, não compensa, não é válido, não vale a pena casar. Esta foi a afirmação dos discípulos quando eles falaram: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. E Jesus explica para eles que alguns não casam porque nasceram assim. Outros não casam porque os tornaram incapazes para o casamento. E outros ainda não casam por amor ao reino de Deus. Falar de vocação, muito mais do que escolha humana, nós precisamos entender que vocação é, antes de tudo e acima de tudo, escolha divina. Deus coloca no coração do homem o chamado a ser padre, a formar família, a ser consagrado ou consagrada e a ser leigo, consagrado ou não, no mundo. E o padre Ágaro, nesta manhã, diz a você, meu irmão e minha irmã, se nós quisermos ter uma felicidade completa, precisamos rezar e pedir que Deus revele qual é verdadeiramente a nossa vocação. Porque vocação acertada, futuro feliz. Quem consegue descobrir
o sentido verdadeiro para o qual Deus o chamou neste mundo, esta pessoa se torna feliz. Hoje a liturgia vem trazer para nós como centro a vocação matrimonial e a vocação celibatária. O que é a vocação celibatária, querido irmão, querida irmã? Não é aquela pessoa que resolveu ficar para titio, resolveu ficar para titia e não vai casar. Muitas pessoas pensam que o celibato é esta realidade de eu ficar encalhado. Eu nasci para ficar para titio, eu nasci para titia, eu nasci para ficar encalhado, padre. Não. Principalmente as mulheres, as meninas. É uma preocupação, é uma loucura para querer casar, para arrumar um homem. E você seria muito feliz se você tivesse Jesus como teu esposo. Porque Jesus é fiel, porque Jesus é bondoso, porque Jesus é carinhoso, porque Jesus dá tudo o que você precisa. Jesus é o melhor esposo que você poderia ter, é o melhor companheiro que você teria, mas você não quer, você quer homem. E eu não preciso nem dizer porquê, né? Não preciso nem dizer porquê que você quer homem. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo é sexo, que tudo é vocação de sinira. Só pensa naquilo. Como nós precisamos entender, queridos irmãos e irmãs, nós que estamos meditando sobre a vocação familiar nesta semana e meditando sobre a vocação que todos nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo. Jesus, para nós, Ele é a melhor opção vocacional. Mas nós não optamos. E talvez você se pergunte: padre, como que o senhor vem dizer para nós que Jesus é o melhor esposo? Que Jesus é a melhor opção para a nossa vocação? Porque Jesus é Deus. E Deus é aquele que ama com amor infinito até o fim todos aqueles que fazem aliança com Ele. Ser celibatário não é ser encalhado. O padre Ágaro é padre e tem o compromisso do celibato. O que significa ser celibatário? Significa o homem que, por causa do reino de Deus, ele renuncia o matrimônio, ele renuncia o namoro, ele renuncia o noivado, ele busca viver a castidade da forma perfeita. Alguns vivem a castidade da forma perfeita, outros vivem a virgindade da forma perfeita, porque nem todo celibatário é virgem, porque tem homens que decidiram seguir Jesus depois de uma experiência sexual. Este já não é mais virgem, mas isto não impede ele de ser celibatário. Existem dentro do celibato essas duas dimensões, o celibato virginal e o celibato daquele que, mesmo depois de ter feito uma experiência sexual, ele opta por seguir Jesus, virgem, casto e obediente. Porque só Jesus é verdadeiramente virgem, casto e obediente. Diante dessas três dimensões, o Evangelho hoje vai mostrar para nós que se eu sou celibatário, se eu sigo Jesus na castidade, por opção ao reino, esta vocação, este chamado celibatário, só engrandece aqueles homens que optaram pela vocação familiar, pela vocação matrimonial. Hoje, a Sagrada Escritura vem mostrar para nós, queridos irmãos e irmãs, que não existe vocação mais importante ou menos importante.
O matrimônio, ele não é menos importante que o sacerdócio e que a vocação religiosa. A vocação religiosa não é menos importante que o matrimônio e que o sacerdócio. O sacerdócio não é menos importante que a vocação religiosa e a vocação matrimonial. Claro, guardadas as proporções, cada um tem o seu valor inestimável. Todos nós, com a vocação específica que recebemos, somos verdadeiramente agraciados. Recebemos um prêmio incalculável para mostrar que cada vocação ela é fundamental para a existência da outra. Imagina se todo mundo fosse padre. Imagina se todos fossem religiosos ou religiosas consagrados. Imagina se todos formassem família. Como nós viveríamos a nossa vocação aqui neste mundo? Se todo mundo fosse padre, não ia ter família. Se todo mundo fosse casado, não ia ter padre. Se todo mundo fosse religioso ou religiosa, não teria padre nem família. Para entendermos, irmãos, que a beleza da vocação, a beleza do chamado, seja o matrimônio, seja a vida religiosa, seja o sacerdócio, seja você ser solteiro no mundo, isto também faz parte do projeto amoroso de Deus. Ai, padre, eu nem me falo em ser solteiro, porque eu quero casar a todo pano e eu não consigo encontrar o meu marido. Será que eu nasci para ficar titia? Não, você não nasceu para ser titia. Porque tem gente que não casa e não é titia, não tem irmãos. Porque você sabe, se você nasceu para titia, você tem que ter no mínimo um irmão e uma irmã. Para que esse irmão e essa irmã case, tenha filhos e você seja titia. Tem gente que não tem irmãos. Você nasceu para quê? Para ser solteirona? Para ser a bruxa do 71? Hã? Ninguém nasce para ser titia. Ninguém nasce para ficar encalhado. Como o mundo diz, você não casou? Ô, encalhada! Não. Tem gente que não nasceu para casar. Tem gente que nasceu para ser neste mundo sinal do amor de Deus, solteira. Ser feliz, realizada, solteira. Tem gente que nasceu para casar e formar família. E formando família, tendo filhos ou não, ser feliz. Porque muita gente fala assim: ah, eu quero casar e quero ter muitos filhos. Mas entenda, pode ser que você case e não tenha filhos. Pode ser que você tenha um problema de fecundidade. Pode ser que teu marido tenha um problema de impotência e de infertilidade. Como que você vai casar só para ter filho? Você pode casar e o desejo maior de ter filho, de reproduzir família, de trazer vida, isso é importante. Mas caso você não tenha filho, você vai ficar eternamente infeliz porque não teve filho? Porque tem gente que é assim, quer ter filho a todo pano. Só que daí depois que tem filho, separa. Não mantém o matrimônio. Por quê? Porque queria a todo pano ter filho. O sonho era ter filho, não era ser feliz com o esposo, não era ser feliz com a esposa. Nós somos chamados a sermos realizados, irmãos, na vocação que nós recebemos. Vocação acertada, futuro feliz. E o padre fala isso porque hoje o Evangelho, Jesus vai ser tentado pelos fariseus, pelos escribas, a respeito do matrimônio. E Jesus, respondendo sobre o matrimônio, ele mostra a grandiosidade também da vocação celibatária, da vocação sacerdotal. Os fariseus, os escribas aproximaram-se de Jesus e perguntaram: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Olha a pergunta destes homens.
E a primeira coisa que nós temos que entender é que na época de Jesus era permitido o divórcio. Eles não estão questionando se pode ou não separar, porque já era permitido. Eles estão questionando os motivos, as razões que o homem poderia separar-se da mulher. E aqui nós temos, irmãos e irmãs, uma verdade que não está dita, mas nas entrelinhas nós sabemos. Na comunidade judaica, só o homem poderia separar-se da mulher. Não é como hoje. A mulher não está bom um casamento, a mulher pode separar. Na época de Jesus, no judaísmo tradicional, não. Só o homem poderia despedir a mulher. Só o homem poderia dar carta de divórcio. Esta é a pergunta deles. Por qualquer motivo, o homem pode despedir a mulher? A mulher não tinha direito de despedir o homem. Ela tinha que aguentar o homem até o fim da vida. Agora o homem, dependendo da mulher, se ela não passa, se ela não cozinha, se ela não faz a comidinha que ele quer, se ela não faz gato e sapato, as loucuras que ele deseja, ele podia mandar ela embora, mas agora ela não podia. Imagina, meu irmão e minha irmã, o sofrimento dessas mulheres. Porque o problema dos homens não é só atual, esse desvio de caráter, esse desvio na sexualidade, esses homens que querem fazer de tudo com as esposas. Pendura de cabeça para baixo, coloca de lado, coloca para cima, coloca para baixo. Esses maníacos. Não pense que o desvio na sexualidade, esses homens tarados, não pense que existe só hoje. Existe, desde que o mundo é o mundo. Imagino que aquelas mulheres não passavam. Se hoje já sofre, imagina lá na antiguidade. Depois, olha a outra verdade. Por qualquer motivo, o homem pode despedir a mulher. O verbo despedir mostra que a mulher, ela era um objeto, meu irmão e minha irmã. A mulher era uma empregada, a mulher era uma serva. Ela não tinha dignidade de esposa. Porque eu só posso despedir alguém se eu tenho uma relação contratual, uma relação de trabalho. Eles tinham a mulher como um objeto, de acordo com seu querer. Jesus vai dizer àqueles homens: vós nunca lestes que o Criador desde o início fez o homem e a mulher, e disse: o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Deste modo, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus, quando dá essa resposta aos fariseus, os conhecedores da lei, os conhecedores da Escritura, ele está dizendo aos fariseus que toda a relação homem e mulher precisa ser iluminada pela origem. Quando no Gênesis Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, Deus estava dizendo: o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem. Os dois juntos, eles podem ser felizes e caminharem em direção ao reino de Deus com tranquilidade. Mas para isso, não podem tirar o olhar da origem, do princípio. Homem e mulher são iguais, guardadas as diferenças do sexo. São iguais em dignidade, são iguais em valor, são iguais diante do olhar misericordioso de Deus. Mas você sabe, homem é homem, mulher é mulher. Existe a diferença sexual, mas a natureza é a mesma natureza.
humana. Não existe diferença, irmão, irmã, aos olhos de Deus, da natureza humana. Todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Para entendermos esta realidade, nós somos chamados hoje, iluminados por toda esta palavra, a acolher o ensinamento que Jesus dá aos fariseus a respeito da indissolubilidade da vida matrimonial. Algo que hoje em dia muitas pessoas não aceitam, muitas pessoas lutam contra, são a favor do divórcio, da separação, o fim das famílias. Jesus hoje vai dizer, na Semana Nacional da Família, que a união do homem e da mulher, desde a origem do mundo, ela é uma união indissolúvel. O que é algo indissolúvel? Que não se dissolve, que não se desfaz. Que para Deus, quando o homem e a mulher se unem sobre o laço do matrimônio, esta união, ela é até que a morte os separe. Ou, se esta união não existiu por algum motivo. Mas a regra é a união indissolúvel. Matrimônio, querido irmão, querida irmã, é diferente de café solúvel, que você esquenta a água, coloca a água quente na xícara e pega aquele café solúvel, o Nescafé, coloca ali e dissolve, e vira tudo líquido e você vai esvaziando. Essa comunidade líquida, esta comunidade que se desfaz por qualquer coisinha, esqueceu a aliança que firmou com Deus, esqueceu o amor que foi prometido diante do altar, na presença do Senhor. Deus firmou aliança com o casal. Deus firmou aliança com a família, para que nós pudéssemos, irmãos e irmãs, ser verdadeiramente felizes. Saiba, quando a igreja diz a união matrimonial é um sacramento, é elevado a um grau muito maior do que a origem. A igreja está dizendo que nós precisamos defender, primeiro, a natureza do amor. Porque casal que verdadeiramente se ama, não quer separar. Por mais que tenha dificuldades, por mais que tenha tribulações, por mais que seja difícil, se os dois se amam, eles conseguem superar as dificuldades. O grande problema é que nem sempre os dois se amam. Pode ver, quando existe a separação de um casal, é porque um lado só ama, ou porque nenhum ama. Porque se os dois amam, eles superam tudo. Supera a traição, supera a agressão, supera a humilhação, supera tudo, se existe amor. Agora, quando não existe amor por uma das partes, não tem como sustentar um matrimônio. A indissolubilidade defende primeiro a natureza do amor. Depois, defende o bem dos filhos. Porque entenda, depois que você casou e você se tornou pai, se tornou mãe, a tua vida não se pertence mais. A tua vida também é pertença do teu filho. Quando você separa e você tem filhos, quem sofre as consequências piores são os filhos. Porque daí o homem já tem a amante, já forma outra família, a esposa já tem o amante, já forma outro lar, e aí o filho que fica perdido. O filho que fica perdido. A indissolubilidade matrimonial visa o bem dos filhos. Por fim, a igreja nos ensina a indissolubilidade matrimonial também defende o bem da sociedade. Porque a família
é um patrimônio universal da humanidade. Eu não sei se você sabia disso, mas a família é tão importante na sociedade que ela tornou-se um patrimônio universal da humanidade. Para que possamos olhar para a família com outros olhos, com um olhar de esperança. Por mais que hoje o mundo queira destruir a família, a liturgia de hoje nos convida a olhar com esperança para a família. Quem nos garante isso? A leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel. Deus, para mostrar como Ele ama o ser humano, Ele não usou a vocação sacerdotal para demonstrar o seu amor pelo homem. Ele não usou a imagem da vocação religiosa para mostrar o seu amor pelo homem. Mas Deus, para mostrar o seu imenso amor pela humanidade, Ele usou a imagem do matrimônio. Se você ouviu bem a leitura do profeta Ezequiel, e se você não ouviu, eu peço que você leia depois em casa. Ezequiel 16, versículo 1 até o versículo 63. Deus usa a imagem do matrimônio para revelar o seu amor. Ele vai dizer: eu te conheço desde a tua origem, eu te conheço desde o teu nascimento, desde a terra de Canaã. Eu conheci teu pai, eu conheci tua mãe, eu vi quando você nasceu, quando você se debatia, nem cortaram o teu cordão umbilical, mas te deixaram se debatendo no sangue. Eu tive compaixão de ti, eu fui ao teu encontro, eu te peguei. Enquanto eles não te lavaram, enquanto eles não te esfregaram com a salmoura para purificar o teu corpo, eu peguei você, eu te amei, eu te lavei, eu te cuidei, eu fiz uma aliança contigo, eu te alimentei com a flor da farinha do trigo, eu te dei leite, eu te dei mel. Quando você cresceu e você começou a viver a puberdade, eu cobri o teu corpo com o meu manto e eu firmei uma aliança de amor contigo. Tornei você bela, tornei você real. O que aconteceu? Mas tu puseste a confiança na tua beleza e te prostituísse. Sem pudor te oferecias a qualquer passante. Eu, porém, me lembrei da aliança contigo, quando ainda era jovem, e vou estabelecer contigo uma aliança eterna. E é para que te recordes e te envergonhes, e na tua confusão não abras a boca, quando eu te houver perdoado tudo o que fizeste. Esta imagem que o profeta Ezequiel vai trazer para nós, da união de Deus com o homem, é a imagem do matrimônio, do casamento. Casamento que Deus firma com a humanidade, aliança de amor que Deus realiza comigo e com você. Mesmo na nossa infidelidade, mesmo no nosso adultério. Entenda, irmão, quando Ezequiel vai trazer para nós esta realidade do amor, da aliança de amor de Deus com o homem, ele também traz a imagem do adultério, que significa idolatria. Quando eu volto as costas para Deus em busca de outros deuses, eu me torno adúltero. Não somente no corpo, porque tem muita gente que fica muito preocupada com adultério no corpo. Ai, meu marido me traiu, adulterou. Ai, minha esposa me traiu, adulterou, e eu nunca mais vou perdoá-lo. Saiba, muito pior que o adultério do corpo é o adultério da alma. Porque o corpo, bem, o mundo canta, lavou, tá nova. Você está tão preocupado com o corpo, lavou, tá novo. Agora na alma, a alma fica com a mancha do pecado.
Por mais que você confesse o teu pecado de adultério, a tua vida nunca mais será a mesma. Por isso você pense bem, viu? Pense 2 vezes antes de trair a tua esposa, antes de trair teu esposo, antes de deitar numa cama de pecado, de impureza. Pense bem, porque a tua vida nunca mais será a mesma. Você pode ser perdoado pela esposa, Deus te perdoa, mas nunca mais você vai esquecer aquele ato adúltero. A tua infidelidade, você nunca mais esquece. Só Deus esquece. Agora nós não esquecemos nunca dos nossos erros. O profeta Ezequiel vai dizer que mesmo diante do adultério espiritual, da infidelidade, da crença nos falsos deuses, Deus perdoa. Por quê? Porque Deus é um Deus bom. Que, como nos diz o profeta Isaías, quando acalma a sua ira, Ele nos consola. Só para mostrar a dignidade da vocação matrimonial, a dignidade da vida familiar, a dignidade do homem e da mulher, que por opção seguem o chamado de Deus e se abrem para formar família. Porque a vocação familiar não é mais importante que a vocação sacerdotal, que a vocação celibatária. Porque a vocação celibatária não é mais importante que a vocação familiar, que a vocação matrimonial. Na verdade, uma completa a outra. Uma é espelho para a outra. Olha o que vai dizer para nós, queridos irmãos e irmãs, os santos padres da igreja, meditando sobre a vocação familiar e sacerdotal. Assim nos diz São João Crisóstomo: quem condena o matrimônio priva também o celibato da sua glória. Quem diz que o matrimônio não é bom, ele também desvaloriza a vocação sacerdotal e religiosa. Mas quem louva o matrimônio, quem louva a vocação matrimonial, também torna o celibato um dom admirável. Quem louva a vocação celibatária, sacerdotal, também louva e eleva a vocação matrimonial. Porque existe esta íntima relação entre a vocação sacerdotal, celibatária e a vocação matrimonial, familiar. Quando eu elevo uma, a outra também é elevada. Quando eu desprezo outra, também são desprezadas as duas. Assim nos ensina São João Crisóstomo. Jesus nos ensina também, queridos irmãos e irmãs, por meio de São João Paulo II, um santo do nosso tempo. Ele vai dizer: o matrimônio e o celibato são 2 modos de exprimir e de viver o único mistério da aliança de Deus com o seu povo. Seja no matrimônio, seja no celibato, Deus manifesta o mistério da sua aliança de amor para com o seu povo. Por quê? Porque tanto no matrimônio, tanto no sacerdócio e no celibato, existe amor que gera vida. Entenda, o padre, ele não é um homem infértil. O celibatário, a celibatária, o religioso, a religiosa, não é um homem infértil. João Paulo II diz: embora os celibatários, os padres, tenham renunciado à fecundidade física, a pessoa celibatária torna-se espiritualmente fecunda, pai e mãe de muitos, cooperando na realização da família
de acordo com o projeto de Deus. Você consegue entender que o leigo consagrado, celibatário, que o religioso, a religiosa, o padre, não é titio, não é titia, não é encalhado, não é encalhada? Se nós assumirmos a nossa vocação, este chamado, e vivermos o projeto de Deus, nós nos tornamos pais e mães espirituais. Pais e mães espirituais. Veja, o fato de você casar não significa que você vai ser pai e vai ser mãe. Tem tanto casal que não é pai nem mãe, fisicamente. E são chamados à paternidade espiritual. São chamados à paternidade afetiva. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso, para entender que sacerdócio, que celibato e matrimônio não são realidades opostas. Eu concluo esta reflexão trazendo a maior prova de que o sacerdócio e o matrimônio não são vocações opostas. Hoje o padre está revestido de vermelho porque a igreja celebra São Maximiliano Kolbe, um sacerdote que morreu mártir, morreu nos campos de concentração de Auschwitz durante o nazismo. Maximiliano Kolbe, desde adolescente, ingressou na ordem dos frades menores, dos franciscanos. Ele era um padre franciscano. Desde pequeno, ele entrou na ordem dos frades menores. Ele teve uma experiência profunda com Maria na sua infância, na sua adolescência. Ele viu a Virgem Maria apresentar para ele duas coroas belíssimas, uma coroa branca e uma coroa vermelha. Ela perguntou para ele: qual coroa você quer, Maximiliano? Ele disse: as duas. Porque criança é assim, criança quer tudo, ela não quer uma coisinha só. Eu e você que ficamos optando, eu faço opção por isso, eu faço opção por aquilo. Criança não, criança quer tudo. Ele disse: eu quero as duas. E ela deu as duas coroas para Maximiliano Kolbe. Só que aquelas coroas ele não sabia. A primeira, a branca, era a coroa da pureza. Ele seria sacerdote, ele seria devoto da Virgem Maria, ele viveria o celibato. A coroa vermelha era o martírio, a forma que ele morreria. Ele morreria, querido irmão, querida irmã, nos campos de concentração em Auschwitz. Sabe por causa de quem? Maximiliano Kolbe morreu por inanição, morreu de fome, porque ele deu a sua vida em lugar de um pai de família. Um grupo de homens que seriam executados no campo de concentração, um deles gritou e pediu perdão para os nazistas, dizendo: eu tenho família, eu tenho filhos, não me executem. Maximiliano Kolbe, queridos irmãos e irmãs, disse para nós que nós precisávamos fazer esta experiência profunda do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Maximiliano Kolbe saiu do seu lugar e disse: eu sou um sacerdote católico, eu quero ocupar o lugar deste pai de família. E os nazistas, por odiarem os católicos, odiarem os cristãos, eles fizeram a troca. E Maximiliano Kolbe foi martirizado para dar a vida a um pai de família, para mostrar a nós que a vocação matrimonial, ela não é inferior à vocação sacerdotal, que a vocação sacerdotal celibatária não é inferior à matrimonial. Na verdade, uma vocação é espelho para a outra. Enquanto os casados vivem a união aqui na terra e mostram para nós a união que nós teremos com Deus no céu, nós, celibatários, mostramos para os casados aqui na terra que lá nos céus eles viverão como nós, celibatários. Porque no céu não se tem casamento, não se dá casamento,
não existe papai, não existe mamãe, não existe esposo, não existe esposa. No céu, todos seremos irmãos, filhos do Pai Deus. Que, iluminados por esta palavra, nós possamos fazer a experiência profunda de descobrirmos a nossa vocação pessoal, porque a universal é a santidade, a pessoal, sacerdotal, familiar, matrimonial, religioso, religiosa, leiga, que você possa descobrir a sua vocação, porque vocação acertada, futuro feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coloquemos no altar do Senhor nossa vida, nosso coração, juntamente com o pão e com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus, para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por minhas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas e vos suplicamos que, a exemplo de São Maximiliano Kolbe, aprendamos a oferecer-vos a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso,
pelo mártir São Maximiliano Kolbe, que confessou o vosso nome e derramou o seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Valdir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Padre Fábio Rocha, Irmã Maria Helena, Binho, nossos familiares, amigos e benfeitores. Acolhei-o junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Maximiliano Maria Kolbe, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora
e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Senhor e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Convido que você, no silêncio do teu coração, possa pedir a Deus esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, não aceitar a minha história, a minha família, por não aceitar a minha vocação. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Convido que você possa fazer a sua comunhão espiritual.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, saciados por vossos dons, concedei-nos ao vos prestar o devido culto na festa de São Maximiliano Kolbe, que sejamos inflamados no mesmo amor que ele recebeu neste ofício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, quero agradecer você que nesta manhã pôde participar comigo desta celebração, pedir que Deus abençoe o seu dia e que nós possamos nesta sexta-feira meditar a respeito da nossa vocação e do nosso chamado. Que Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, glorificai a Deus com vossa vida. Fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado dia e um abençoado final de semana a todos.